Olá, amigos e amigas da TV Cidade. Estamos de volta aqui para mais um programa Bem Viver Corpo e Mente e trazendo para vocês conhecimento, autoconhecimento, mensagens que possam servir de alguma forma para a evolução de cada ser humano, para o viver melhor, para a gente se conhecer melhor e poder estar agindo mais livremente. Agindo por opção e não por uma condição, não por condição de que vão gostar da gente, mas por opção porque eu quero agir daquela forma. Hoje vamos falar sobre a liberdade de agir longe das nossas culpas e dos nossos medos. Vamos falar um pouco de culpa, então, que é basicamente o motor, o propulsor da depressão, né? A mãe má, a madrasta da depressão. Eu digo que a depressão ela acontece quando nós estamos vivendo de passado, estamos vivendo daquilo que já passou, daquilo que a gente acha que fez de errado ou aquilo que a gente deixou de fazer. Sempre pensando de que podia ter feito de outra forma, que podia ter agido diferente. Ali mora o perigo, ali está a nossa maior dificuldade, que é entender que nós estamos fazendo qualquer coisa que a gente possa estar fazendo, a gente faz da melhor maneira que a gente consegue fazer. A partir de um autoconhecimento, a partir de uma superação dessas culpas, de entender que a culpa já passou, que não tem como voltar atrás, não tem como a gente refazer algo que já foi feito ou fazer algo que deixamos de fazer. Não tem como a gente voltar para o passado, não tem como apagar com a borracha e fazer de novo. Nós temos que mudar daqui para frente aquilo que achamos que não deveríamos ter feito, aquilo que a gente achou que foi uma opção errada, foi aquilo que a gente optou naquele momento, com a consciência que se tinha naquela época, com os conhecimentos que se tinha naquela época. E por isso que a culpa ela é muito subjetiva, ela é muito voltada ao passado, né? E que ela só entrava a nossa condição de viver o presente, a nossa capacidade de estar aproveitando o máximo e poder viver e fazer diferente no presente, porque estamos lá ligados ao passado, estamos lá ligados àquilo que a gente acha que fez de errado. Quando a gente começa a perceber que nós fizemos e trabalhar isso na gente, que a gente só faz aquilo por condicionamentos, pela nossa história de vida, pela nossa herança cultural, nós podemos partir para fazer algo diferente, mudar, fazer algo de outra forma, tomar novas decisões, enfim. Nós vivemos nos culpando e deixando de viver bem o hoje, e é aquilo que nos resta, né? Aquilo que a gente pode fazer é hoje. No passado nós não vamos mudar e o futuro não vai chegar, que é a outra condição que a gente acaba vivendo, que é viver o futuro, é viver com uma perspectiva de que algo vai acontecer, e sempre a nossa perspectiva é a pior possível, normalmente é a pior possível. Nós temos medo do futuro porque a gente acha que não tem condições de enfrentar as situações que a vida vão nos impor, as situações que a vida nos oferece. Mas sempre há uma saída, então o medo faz parte da nossa fantasia. Ele, muitas vezes, e a maior parte das vezes, eles não se concretizam, nossos medos não se concretizam. Portanto, nós vivemos num futuro de algo que pode vir a acontecer e despendemos uma energia nesses pensamentos, nessas situações, nesse medo, enfim, e que a gente não vai muitas vezes
está perdendo tempo, enfim, porque a situação não se concretiza. O medo faz parte da nossa insegurança enquanto ser. A gente tem medo de enfrentar a vida porque a gente foi educado com medo. A gente foi educado dizendo que pode acontecer coisas ruins conosco e que se a gente não tiver a conduta certa, vai acontecer coisas ruins. Então nós temos medo de tomar decisões, a gente tem medo porque acredita que existe um caminho certo a tomar. E cada um toma seus caminhos, né? E com certeza vai ter dificuldade em todos eles. Vamos encontrar obstáculos, vamos encontrar adversidades que nos impedem de concretizar em linha reta um objetivo. Muitas vezes temos que fazer concessões, temos que fazer desvios, nós temos que fazer diversas adaptações aos nossos objetivos. Isso não quer dizer que a gente não cumpriu os objetivos, quer dizer que a gente foi se adaptando e foi encontrando alternativas para chegar e para concretizar esse objetivo, né? E fez aquilo que a gente conseguia fazer. E quando a gente se sente com medo, a gente está mandando para o universo uma energia negativa, que atraindo isso, na verdade. A gente atrai as situações difíceis porque a gente está inseguro, a gente está com medo, e isso vai nos expor a uma situação para a gente superar esse medo. Na verdade, a vida é um eterno superar os nossos medos, um eterno estar se arriscando, enfrentando. Eu digo sempre, a gente só supera medos quando a gente enfrenta eles, quando a gente dá a cara a tapa, quando a gente se expõe. E podemos até não superar o medo da primeira vez, mas tentando mais uma vez, porque muitas vezes a gente acredita que milagrosamente a gente tem que superar nossos medos, né? Vamos enfrentar esse medo e vamos superar. Pode até acontecer, mas normalmente a gente vai ter que ir superando esses medos aos poucos, vai tendo que estar se expondo, mais que uma vez, mais que 2 vezes, né? E estar sempre exercitando essa dificuldade e esse medo que a gente tem. Então, eu queria fazer uma pequena alusão ao Outubro Rosa, né, que foi o mês do câncer de mama, do autocuidado, principalmente do autocuidado da mulher, né? E eu digo que principalmente a mulher e o homem também, que já estamos no Novembro Azul, né? Nós temos que cuidar da nossa vida emocional, principalmente porque os problemas de saúde, normalmente, eles estão associados a problemas emocionais graves que o corpo está se manifestando. O corpo está dizendo, está pedindo socorro, né, para aquilo que está lá no emocional, aquilo que não foi dito. Nós já tivemos um programa específico onde eu sempre aconselho falar das suas dores, falar do seu sofrimento, falar daquilo que nos incomoda. E muitas vezes, principalmente o homem, ele acaba não falando daquilo que lhe incomoda, daquilo que tira o sono, daquilo que lhe preocupa, as suas inseguranças e os seus medos, e acha que tem que ter uma postura autoritária, uma postura de autonomia, que tem que fazer tudo sozinho, que tem que dar conta de tudo. É um grande engano. E a mulher está seguindo nesse rumo também. A mulher também tem se exigido muito de estar sempre bem, trabalhando, estudando, cuidando da casa, cuidando de filhos e dar conta de tudo ao mesmo tempo. Se exige bastante e não se olha os sinais do corpo e não se olha os sinais da mente, que é o estresse, que é as dificuldades emocionais que a gente enfrenta ao longo do nosso desenvolvimento, e cada fase
que se passa é em volta com uma crise que a gente vai passar, e nessa crise nós temos que aproveitá-la para sair melhor. Se estamos enfrentando um sofrimento, alguma dificuldade, uma pessoa que nos magoou, alguma agressão que a gente possa ter sofrido, de alguma forma a gente se sentiu menosprezado, não valorizado, temos que buscar ajuda. Nós não podemos esperar que o outro nos valorize, nós temos que nos munir de autoestima, de segurança, para que as pessoas não venham a ter pena de nós, mas nos admirem pela pessoa que a gente é, pela pessoa que supera os desafios que a vida enfrenta, nos impõe, e que a gente possa, então, estar melhorando a nossa autoestima dessa forma, nos valorizando, não deixando o outro fazer com a gente aquilo que a gente não quer que faça, não permitindo que o outro abuse da gente. A gente vai ter mecanismos até inconscientes que nos preservam desses abusos. É só às vezes a gente dar mais ouvido à nossa intuição, à nossa capacidade de perceber o risco, de perceber as situações de risco que estamos nos envolvendo e evitá-las de alguma forma, nos preservando, não enfrentando situações que desnecessariamente traumatizantes, que a gente possa de alguma forma estar observando, então, né, voltando ao Outubro Rosa, o nosso corpo, o nosso emocional, para que a gente possa estar evitando e o nosso corpo possa estar se defendendo harmoniosamente, né? Nós temos uma farmácia no nosso corpo, nós produzimos endorfina, nós produzimos anticorpos, antibióticos naturais, né? Enfim, a gente precisa estar com esse corpo em sintonia e bem harmonizado com a nossa mente mais saudável, da melhor maneira possível, enfim, porque nem tão saudável a gente está sempre, mas buscando essa saúde mental, para que a gente possa se preservar, inclusive das doenças físicas, criar, né, um sistema imunológico forte, um sistema imunológico que nos preserve. Hoje de manhã, inclusive, eu estava vendo o Jornal da Manhã, e tinha um médico que falava que está provado que o riso, o bom humor, o alto astral nos preserva. Ele promove um bem-estar geral, inclusive com a endorfina, né, com produção de endorfina, os anticorpos, como eu falei antes, enfim, são situações que a gente muitas vezes não valoriza, né? E são tão pequenas, são coisas tão pequenas, muito mais barato que remédio, é sorrir, é estar tendo esse olhar carinhoso com a vida, que eu gosto sempre de falar, que a gente possa estar nos beneficiando daquilo que a vida nos oferece hoje, que a gente possa estar valorizando e ser grato por aquilo que a gente está vivendo hoje, aquilo que a gente tem hoje. E isso vai nos aliviar as nossas culpas, né, e as nossas ansiedades, os nossos medos, que a gente vai poder estar vivendo mais o hoje, o presente, porque não temos garantia de nada. Essa semana faleceu uma pessoa jovem, praticamente, né, bastante jovem até, de repente, era uma vida que se vai, né, uma vida, a pessoa estava bem, enfim, e acabou falecendo. Então, às vezes, a gente não dá valor à vida, não dá valor ao hoje, e daqui a um pouco a gente não sabe do nosso futuro, a gente não sabe do que pode acontecer com a gente daqui a um pouco. Então, viver bem o hoje, eu acho que é uma certa garantia para que a gente possa viver mais, é garantir aquilo, ao nosso bem-estar,
é garantir a nossa qualidade de vida, é garantir que a gente possa estar vivo amanhã. Se a gente aproveitar o hoje, viver intensamente o hoje, e tentar estar em harmonia, tentar estar numa conexão interessante, né? Uma conexão saudável com a vida. Enfim, eu queria trazer para vocês essa questão, né, da gente tentar superar esses nossos medos e as nossas culpas para viver melhor. E para isso a gente precisa, né, se conhecer. É o desafio que eu trago sempre aqui no programa, é um desafio que eu proponho para você, que acompanha nosso programa periodicamente ou constantemente, né? Eu gostaria de trazer essa mensagem assim, de que não deixe para amanhã, procure hoje começar com esse processo de autoconhecimento, de se valorizar, de melhorar a sua autoestima, de entender o quanto você tem valor, apesar de ser uma estrela nesse infinito aí de milhares de estrelas, mas a gente tem o nosso valor. Se a gente está vivo é porque a gente tem alguma coisa para oferecer para esse mundo, que a gente possa estar dando o nosso melhor para tornar esse mundo melhor. Que a gente possa ser a nossa melhor versão, que a gente possa entender o quanto a vida é bela e quanto vale a pena viver. Eu gostaria de dizer para vocês, era isso hoje e obrigada.